Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum com esta sugestiva parábola do jovem rico. Ele não quis abrir mão do que ele pensava que trouxesse alegria para ele. No entanto, ele perdeu toda a alegria. Marcos, quando diz que ao ouvir a palavra de Jesus a respeito do despojamento, ele ficou entristecido e saiu cabisbaixo. Na verdade, os originais gregos deste versículo demonstram que ele ficou indignado, igual uma criança, quando não quer entregar algo que a mãe ou o pai está pedindo para entregar, entrega com uma má vontade, com vontade de reter consigo. São João Paulo II, na primeira visita apostólica ao Brasil, em 1980, em Belo Horizonte, dirigindo a mensagem numa missa com a temática da juventude, ao proclamar este Evangelho, ele trouxe-nos uma reflexão, dizendo que, na verdade, não eram os bens materiais, a riqueza da qual aquele jovem não queria abrir mão. Ele não quis abrir mão e não quis oferecer a Deus a si próprio. A maior riqueza que nós temos somos nós mesmos. Do contrário, a gente ia fazer uma leitura acomodada desta passagem bíblica, dizendo: nem tão rico eu sou, então essa palavra não é direcionada a mim. E é direcionada sim, porque naquilo que nós nos apegamos, naquilo que nós não damos o salto de qualidade da entrega total para que Cristo seja tudo em nossa vida, é a maneira de nós regatearmos no sim que nós somos chamados a proferir na vivência da nossa fé. Há uma evolução nesse diálogo de Jesus com quem o abordou, fazendo uma pergunta muito importante. Nós sabemos, é claro, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus, para alcançar a vida eterna. É o que todos nós queremos saber e fazer para alcançar a salvação, a vida eterna, que é o mais importante para todos nós. E desse alcance da vida eterna, da entrada no reino, vem toda a vivência da nossa fé. O Evangelho começa dizendo que alguém se aproximou de Jesus e fez esta pergunta: o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? Na segunda abordagem, já caracteriza este alguém, é um homem, aquele homem. Poderia ser uma mulher, mas é aquele homem no caso. Já vai identificando mais, o diálogo vai ficando mais próximo, mais claro. E Jesus percebe que, de fato, aquele homem era um cumpridor da lei, dos mandamentos. Por isso, Jesus olha para ele com amor ágape. E agora no Evangelho já aparece a figura do jovem. Alguém, um homem, o jovem. Era aquele jovem que foi convidado a completar o seu gesto salvífico, deixando que Cristo realizasse nele a redenção tão almejada. Vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. É o grande apelo de Deus em nossas vidas. Refere-se, é claro, também ao apego aos bens materiais, que nos impede desta consagração total a Deus,
na vivência da nossa fé, mas essencialmente refere-se àquilo que nós buscamos como subterfúgios para as nossas alegrias, nossas compensações. Na história de uma alma, Santa Teresinha descreve que a sua irmã Celina, quando ingressou no mosteiro, ela levou um adereço que era aplicado no turbante das freiras. Além do primeiro véu, as freiras carmelitas daquela época usavam um segundo véu. E este era preso com uma espécie de alfinete. Mas Celina, sabedora disso, ao ingressar no mosteiro, ela passou numa loja e comprou um adereço mais eficiente do que aquele alfinete que ficava ali causando-lhe um certo incômodo. Ao entrar no convento, no mosteiro, eis que uma das freiras, ao ver que ela tinha aquele adereço, aquele pequeno objeto, pediu logo para ela: dê-me para eu colocar no meu véu. E muito a contragosto, como a criança que entrega algo para o seu pai, para sua mãe, sem querer entregar, ela fez a entrega daquele pequeno adereço. Teresinha do Menino Jesus advertiu sua irmã Celina, dizendo: isto aí é o que você não estava querendo abrir mão, é o que você não está querendo deixar. Não só aquilo que nós somos chamados a renunciar, mas aquilo que são muitas vezes nossas metas, nossos objetivos, alguns sonhos, que para nós é sonhos, mas que podem depois se traduzir em verdadeiros pesadelos. Quantos ideais e desejos que Deus às vezes tira da nossa vida, porque aquilo ia ser de fato o empecilho para a entrega total. Esse evangelho é muito rico porque ele mostra para nós que nós devemos ser generosos para com Deus e saber fazer uma leitura profunda dos acontecimentos da nossa vida. Muitos pesares que a gente leva conosco no nosso íntimo não deveriam ser assim guardados. Podem ser muito bem sublimados. Deus às vezes nos tira algumas possibilidades, algumas metas que a gente trazia conosco, porque de fato é o que estava faltando para nós entrarmos no reino dos céus. Do contrário, não estaremos apenas tristes, mas também indignados, inconformados e infelizes, como ocorreu com aquele jovem que pensava que ia poder continuar apoiando-se nos bens que ele trazia consigo. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus: isso sim, Senhor, eu posso oferecer, mas tal e tal situação, tal e tal objetivo da minha vida, eu não vou abrir mão, eu não preciso abrir mão disso. E saímos cabisbaixo, entristecidos, indignados e inconformados, sem saber diagnosticar que é exatamente esta não entrega, esta não decisão, este não proferido aos apelos de Deus, que se tornam de fato um empecilho para a nossa realização. Por isso, na primeira leitura, nós ouvimos esse ensinamento tão bonito. Devemos pedir a Deus a sabedoria para a gente ter o discernimento. Ela é imprescindível, porque muitas coisas que a gente imagina que são boas para nós, no fundo são obstáculos. E ainda, permitir que a palavra de Deus penetre em nossa vida, conforme o apóstolo recordou no texto da Epístola aos Hebreus. Como uma espada de dois gumes, a palavra vai ao íntimo, ao âmago do nosso ser, dilatar os nossos corações e permitir que a palavra ultrapasse a nossa compreensão meramente humana.
Vamos prosseguir celebrando, pedindo a Deus um coração disponível, despojado e generoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.